junto à nossa aluna Alvorada. E a gente fica muito grato pela presença de todos, porque eu e a Rosane estamos aqui representando a nossa aluna. Mas, para isso acontecer nas nossas atividades, precisamos da presença de vocês e a união das casas para estar presente no nosso evento. Então, temos 3 anos pela frente, nós aqui as duas gigantes, mas esperamos, né, estar aqui nessa atividade com muito amor, com muito carinho. Agradeço a Rosane pelo convite para fazer parte dessa união, mas eu vou passar para a Rosane porque eu falo demais. Então, entre as apresentações, né, nós vamos então, eu vou fazer uma breve leitura aqui para nós aqui, mas acho que o outro ano eu já trouxe aqui para vocês também as nossas casas de Alvorada, que estão nesses muraizinhos aqui, os cartazes. Nós temos 9 casas em Alvorada, tá? Para quem não sabe, tem o endereço abaixo ali do símbolo de cada casa, eles têm um logo, tá? Tem ali o endereço para quem mora pertinho, uma horinha, né? Às vezes o horário não fechou, não vai poder vir naquele dia, tem os horários ali direitinho, tá, pessoal? Nós somos em total de 9 e somos 6 casas federadas na Alvorada, tá? Então, feito isso, gente, nós vamos fazer uma pré-leitura, como eu disse, de atualização para nós nos atualizarmos aqui com o pessoal, os trabalhadores do alto, né? E eu escolhi uma leitura do César Braga Sarnite, do livro Crescendo como Você, a lição número 6, que tem como título Gratidão. Revele sua gratidão a Deus em tudo que a vida lhe trouxer. Seja grata aos seus pais, que ao unirem suas células reprodutoras, possibilitaram o seu nascimento e se esmeraram para que você se tornasse quem é. Seja grato pelo pão que lhe chega à mesa, doando ou conseguindo com esforço e suor. Ele é fruto do trabalho daqueles que anonimamente laboram para a manutenção da sociedade. Seja grato pela sua produção. Milhões de criaturas vivem na indigência, mas você conquistou um ofício que lhe permite obter o necessário para a sobrevivência e ser reconhecido como trabalhador. Seja grato pelos amigos que compartilham de seus êxitos e fracassos, aceitando-lhe exatamente como você é. Mesmo que os problemas se multipliquem e o fardo das provações se torne pesado, mesmo nas enfermidades crônicas e nas carências afetivas mais profundas, aprenda a tirar proveito das situações, agradecendo os testes que visam ao seu fortalecimento, desenvolvendo sua fé e sua perseverança. Aprenda a rogar sem barganhar. Não transforme sua relação com Deus no negócio, amesquinhando suas orações. Todos os dias, mãos invisíveis nos sustentam e trabalham em nosso benefício. A melhor maneira de sermos gratos será sempre fazer aos outros o que gostaríamos que fizessem por nós. Nessa regra antiga, mais ainda pouco usada, reside a chave para uma vida mais harmoniosa em nosso universo interior. Agradeço, então, sempre. Feito essa leitura, eu vou convidar o seu Laude, que hoje nos cedeu a casa, nós, né, fazemos o nosso evento da UB, vai fazer a nossa peça solar de abertura, e depois, então, nós vamos chamar, né, o nosso expositor. Por favor, seu Laude. Bem, antes de fazer a prece, eu gostaria só de comunicar a todos e para fazer uma recepção ali no lado. Então, quem queira um docinho degustar, então é só chegar ali depois, a gente pode confraternizar, tem as mesinhas ali, né? Então tem um chazinho, um café, e pode adquirir um docinho ali para a gente começar a conversar com o Oi para nós. Ok? Então, né, as irmãs e irmãos, a gente começa. Eu sempre digo aqui, a Casa de São Pedro, da 18 de abril, está fazendo 69 anos. Eu lembro deles na minha infância,
E todas as atividades da Casa de Simão Pedro nós iniciamos com a prece. Então, que é a atividade? E a harmonia, a paz, as energias que passam sobre todos nós, que possam nos atingir, e a gente vai orando e agradecendo ao Deus. Nós te agradecemos pela oportunidade de nos reunirmos na Casa do Senhor. Oportunidade essa especial de recebermos trabalhadores, companheiros de todas as casas espíritas aqui de Alvorada e de outros municípios. Que possa, assim, os bons espíritos derramar as tuas bênçãos de luz e paz sobre todos nós. E que essa mensagem comemorativa possa, assim, tocar a nossa mente e os nossos corações. Com a proteção do alto, com a permissão dos bons amigos, declaramos aberto esse encontro da tarde de hoje. Muito obrigado. Passamos de novo pela nossa vida. Obrigada, São Paulo. Então, já sabe que tem um cafezinho gostoso com você, para a gente ir para casa mesmo, as pessoas. Alimentamos o espírito, mas também saímos com o alimento do corpo também, né, pessoal? Nós vamos convidar, então, o nosso irmão Antônio, deixa eu ver se eu escrevi certinho, Antônio Augusto Chaves Nascimento, é o nosso atual presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, e ele vai nos trazer o tema aqui, Espiritismo e o Evangelho, a renovação da alma. Certo, Antônio? Tenhamos todos uma boa exposição, tá? Vamos aproveitar, né? Uma boa tarde a todos. Boa tarde. Pessoas animadas, então, a gente fortalecer, né? Primeiro, uma música especial, né? A gente renova as nossas energias, né? Descansando, levando muitos afetos, e em especial, nesse momento que estamos aqui reunidos, né? Nesse espaço dessa casa espírita, né? Que sempre atende às nossas necessidades físicas, emocionais, espirituais, como um grande hospital que atende às almas, com as nossas aflições, que certamente cada um as carregamos. Às vezes uma aflição pequena no momento, às vezes uma aflição um pouco maior, né? Mas, como disse o Cristo, né? No mundo nós teríamos aflições. A gente pode estar num determinado momento, não ter férias, né? Mas um descanso para a gente se preparar para um novo desafio. Porque a lei, ela é de progresso, ela nos estimula. E o estímulo para a gente vencer é através dos desafios que naturalmente surgem à nossa frente, né? E diante desses desafios, que às vezes a gente se pergunta, por que isso está surgindo para mim? Por que Deus agora está permitindo que eu passe por esse desafio? É importante sempre a gente perceber sobre um outro ângulo. Não é o que nos acontece que vai determinar a nossa felicidade ou a nossa infelicidade, mas é como nós reagimos aos desafios da vida, né? As provas, as expiações, aquilo que às vezes surge para nós como consequência de uma ação ainda imperfeita, que precisa ser melhorada, um ato de paciência, um ato de vigilância, ou até mesmo pelas situações que chegam até nós e que nós temos dado causa diretamente, isso fica às vezes como uma tempestade. E a gente é envolvido no meio daquela tempestade e a gente precisa se abrigar. Então, meus amigos, a Casa Espírita nos atende a todos nós, trabalhadores, dirigentes, presidentes, né, presidentes da FED, ou quem estiver na presidência da FED, somos todos humanos, todos ainda espíritos, num processo de aprendizado, a gente precisa desse refrigério. Por isso é tão significativo essa informação de que nós estejamos presentes na Casa Espírita. A gente sentiu muita falta durante a pandemia, né, que não estávamos presencialmente, e felizmente agora a gente está voltando a se reencontrar na tarefa, na disposição, nos grupos de estudos, nas tarefas, nas várias frentes que cada casa, a depender da sua organização administrativa, oferece. É tão bom o trabalho coletivo, conjunto, seja de evangelização, atendimento fraterno, né? Seja na área da atividade, na área da ciência e promoção social espírita, na área da arte, né? Todas as áreas, na área do livro, né? Na área da família, né? Para não esquecer, a Maria já está me olhando lá, né? Já ia dedurar para a Maria, não falou da área da família. Mas todas as áreas, todas essas vertentes, né? E a Casa Espírita, então, ela é para todos nós, na medida que nós começamos a frequentar uma grande escola. Já que nós somos estudantes, né? A gente renasce no mundo dessa grande escola, como aprendizes. Né? E o aprendiz, ele precisa receber informação, ele precisa receber um novo conteúdo para ajudar a transformar aquilo que ele tem dentro desse mundo. E o que eu estou falando, o que nós carregamos dentro de nós mesmos?
é a perfectibilidade possível. Quer dizer, a nossa luz, ela está lá dentro, a luz do Cristo está lá dentro, e ela precisa brilhar porque Deus nos colocou, na essência, a lei divina, que está lá na nossa consciência, e que eu vou trabalhando ela, à medida que eu vou aprimorando, eu vou criando a minha consciência, a minha luz começa a brilhar, e aí eu me transformo uma pessoa mais corajosa, mais resignada, mais paciente, mais uma pessoa que consegue, diante dos desafios da vida que nós falamos no início, reagir com mais tranquilidade. É claro que, então, o espírita, e o espiritismo traz para nós esse conceito consolador, mas, na verdade, nós somos convidados, estamos aqui para isso, porque nós temos um protagonismo na transformação social. Nós somos convidados a fazer uma transformação social. Não sou eu que digo, não. Tá? Basta que a gente vá nessa obra que deu na palestra, também o Espiritismo e o Evangelho, que é muito significativa. Lembrando que no processo de evolução espiritual da humanidade, a gente pode, assim, destacar praticamente 3 momentos principais que a gente conhece como as 3 revelações. A primeira revelação é quando Moisés apresenta o princípio da justiça, onde nos 10 mandamentos, especialmente 8 que são negativos, quer dizer, não mata, não rouba, não presta falso testemunho, diz assim, nos dá limite, não faz isso que não vai dar certo, não faz para o outro que tu não gostaria que fizesse para ti. Ele nos lembra, isso é importante que não esqueça, que desde Moisés já está, honrar ao teu pai e à tua mãe, e amar a Deus, nos ligarmos ao Criador, no primeiro mandamento que está nas cartas. Então Moisés traz esse princípio de justiça. Vem Jesus, aquele profeta na época conhecido, que revolucionou aquele período e que marcou o tempo, uma nova datação, que a gente coloca antes de Cristo e depois de Cristo, e Jesus transformou, ser os poderosos da época, o mundo romano, podemos dizer quase como os americanos hoje, que tem essa força, interfere em todo o mundo. Roma era um império dessa forma, e também os doutores da lei que preservavam essa primeira revelação e os preceitos de Moisés, e todo que está lá nos profetas, no Antigo Testamento. Diante da agitação, Jesus, com muita tranquilidade, diz: olha, pessoal, não se preocupem, não se agite, eu não vim destruir a lei. O que Moisés falou, toda a lei e os profetas estão resumidos em podemos dizer, uma lei, que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ele apresenta, então, a lei de amor. E por que a lei de amor ela substitui a lei de justiça? Porque eu não consigo amar alguém e ser injusto com alguém. Eu não consigo amar alguém e enganar alguém. Eu não consigo amar e ser caluniar, prestar um falso testemunho, invejar. Então, aquilo que não fazer, praticamente ele é substituído por uma lei maior e mais abrangente, e a lei de amor, como Jesus disse. Então, isso que eu vim dar o cumprimento, quer dizer, ele veio dar uma interpretação, e principalmente, isso que impactou tanto e chegou até nós, Jesus vivenciou. Quando Allan Kardec, que a gente conhece, instado pelos Espíritos naquela revolução que acontece a partir de Heidegger, no período de março de 1948, nesse novo espiritualismo, em que surge o fenômeno de tipologia, de contato com as mesas girantes, e que depois Kardec, em contato com elas, começa a participar, e depreende naqueles cadernos que passaram para Kardec, nas perguntas que ele também depois fazia, nos grupos que ele participava, nas correspondências que ele tinha, ele separa da forma preparada e didática, ele apresenta para nós o livro dos Espíritos, que apresenta com mais nitidez aonde a gente vem, o que estamos fazendo e para onde a gente vai. Apresenta de uma forma muito interessante, mas essa obra, que didaticamente na primeira edição tinha 3 partes, mas que nós conhecemos na definitiva agora em 4 partes, a gente sabe que lá na terceira parte, Kardec apresenta as leis morais, as leis divinas ou as leis morais. E são também 10 leis. E essas leis, elas trazem aquela base moral, aperfeiçoamento, a consequência dos ensinos dos Espíritos. Quem poderia ter lançado, que é o Espiritismo, foi iniciado, a Revista Espírita, ter lançado a edição de O Livro dos Médiuns, Kardec é instado pelos Espíritos até o momento de recolhimento, ele vai para o litoral da França, sozinho, inclusive, aprendendo que o povo fica em casa, e ele vai sozinho, e se
tem um momento assim, uma grande inspiração, um grande momento, né, que os Espíritos dizem aqui, esse recolhimento, ele recebe um isolamento, né? A obra foi elaborada em um ambiente de intenso estudo e recolhimento, descrito por próprio Kardec como um insulamento sagrado, aquela inspiração, aquelas línguas e fomos que de repente alguém pode dizer da manifestação espiritual, e que foi essencial para a produção. E aí Kardec, nessa obra, a gente conhece o Evangelho segundo o Espiritismo, ele apresenta as máximas morais do Cristo, aquilo que não é objeto de discussão entre nenhuma das cerca de 40 mil ramificações que tem base no cristianismo que se conhece no mundo hoje. Uma delas é o Espiritismo. Tanto para aqueles que têm dúvida, né, nós certamente estamos aqui não temos, mas às vezes alguma outra religião, dizem, não, vocês não são cristãos, vocês seguem Allan Kardec. E na verdade, Kardec codificou, organizou, ele é apenas o mensageiro, sabe? Aquele que entrega a carta, o carteiro, né? Você vê que hoje está mais raro a carta, ele faz sempre nem tem cobrança, sabe? E vem por e-mail de certas coisas. Mas ele é o carteiro, né? E ele é tão interessante, né? Todo mundo sabe, né? Que Kardec faz exatamente essa pergunta para os Espíritos. Qual é o Espírito de Deus mais perfeito que Deus nos deu para ser permitido? É a questão 625, e todo mundo sabe a mais curta, de todas as 1018 lá, que é Jesus, ou uma outra tradução que a gente já viu, é ver de Jesus. Então Jesus é o nosso modelo, né? Isso é assegurado também lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, o Cristo Controlador, quando a gente é reforçado que no Evangelho, né, no cristianismo primitivo, estão todas as verdades, são de origem humana, né, os erros, as interpolações, os desvios, as adulterações, as interpretações que atendem a interesse temporal, pessoal e até político, hoje a gente tem que dizer, né, lá está essa origem para nós. E então essa obra, Kardec apresenta o Evangelho segundo o Espiritismo para nós. E ele é tão significativa porque ele vem, digamos assim, coroar aquela máxima, né? Que é o fora da caridade, não há salvação. E aí Kardec apresenta, que está lá na 10ª lei, da 3ª parte do Livro dos Espíritos, né? Que é o resumo da lei, que é a lei da justiça, que o Moisés já tinha apresentado, de amor, e Jesus apresentou, e de caridade, que o Espiritismo consubstancia, né? Trazendo, inclusive, né, a época, né, um novo leme, como dizer, um novo bordão, uma nova enunciado, em contraposição àquela divulgação que existia, né, e até pelo tempo que eu subia a falar, hoje já praticamente está vencido isso, em que o fora da igreja não haveria salvação. Aí Kardec diz assim, fora da caridade não há salvação. É claro que Kardec, né, quando ele diz assim, não dava ponto sem nó. Kardec não deixava por da sombra. Muito bom, a gente vê assim, a lucidez dessa alma, e ele vai lá na questão 88b, conhecida praticamente também de todos, né? Tem algumas questões chaves aí que a gente grava, toca canto na hora que a gente lembra até dos números, né? E na 886 ele pergunta qual é o sentido da palavra caridade, ou como Jesus entendia a caridade, e a resposta, né, é o famoso bíblico que a gente conhece, né, que é benevolência para com todos, fazer o bem que estiver ao nosso alcance, para o outro sem olhar a quem. Né? Indulgência com as imperfeições alheias, né, que a gente aprender a lidar com o diferente, né, com o que pensa diferente, com o que torce por um time diferente, com o que tem um posicionamento político diferente, né? Quer dizer, que não se estruture com isso, porque isso aí tudo passa, nós passaremos, basta a gente olhar a história da humanidade. Né? E aí, essa tolerância, né? Essa indulgência, por exemplo, não julgueis para não ser julgados. Por último, né? Ele coloca aqui o perdão das ofensas. Né? Isso aí é necessário, mesmo entre a família, entre amigos, inimigos, entre colegas de trabalho, né? No prédio, na humanidade, né? Nas redes sociais hoje, né? Ontem mesmo te estranha lá, se espinha, tudo. Então, eu tenho que perdoar, eventualmente, aos outros, para quê? Não para simplesmente eu sou bonzinho, né? Mas o perdão é uma prática libertadora, que permite que eu vá adiante, que eu tire uma âncora para não ficar sofrendo eternamente por uma situação que às vezes não vale a pena, meus amigos. Olha, a questão nossa, o perdão é algo libertador, é para nós. Não é para quem recebe o perdão, basicamente. É claro que, na medida que eu me reconcilio com o meu irmão, a minha consciência está tranquila, está pura.
E é tão significativo isso que, enquanto eu tenho obediência, eu efetivamente não posso me dizer que eu sou filho de Deus e não consigo levantar os meus olhos ou até me elevar em prece ao Criador. Os apóstolos até testaram isso, perguntaram a Jesus: como é que eu devo orar? E Jesus, antes de apresentar a escola dominical, a adolescência, o Pai Nosso, que é muito bonita, o que ele diz? Ele diz assim: primeiro, olha na frente do teu coração, vê se tu não tem nada contra algum irmão teu, ou vê se algum irmão teu não tem alguma coisa, uma pendência, sabe, um mal entendido, tu tem que sentar e conversar. Se ajustar, não ficar tratando, não entendeu, não gostei, então conversa, se acerta no coração, te reconcilia, se tu identificar, vai lá, reconcilia-te com o teu irmão e depois vem a mim. Porque é uma questão vibratória. É tão interessante, nesses tempos, eu conversando com uma pessoa, agora eu acho que vai passando tempo, conversando com uma pessoa, né, e essa pessoa estava bastante aflita, tudo me contou a situação de que ela estava com um desentendimento com outra, tá? E esse desentendimento tinha sido tão sério que tinha sido judicializado, né? Um tinha entrado com uma ação contra o outro, né? E estavam se processando na justiça, com advogado, tudo, né? E já estava na segunda instância. A primeira instância é quando alguém não fica satisfeito com a primeira determinação do juiz, daí recorre, né, para o Tribunal Superior aqui estadual, depois a terceira instância seria lá o STF, os tribunais superiores, né? E eles davam uma amiga, eu até me propus, porque eu conhecia ambos, você não quer que a gente faça uma mediação, né? Precisa alguém conversa, cria, muito comum isso em tribunais de mediação, mas como a gente vê a aflição das pessoas, né? E aí ele diz: não, agora não dá, vai estar na justiça, vamos aguardar enquanto o desembargador lá, turma, não der a resposta para sair agora, vou aguardar, vou apostar para ver o que vem, né? Mas ele muito aflito, e aí ele confidenciou assim: não, mas agora eu já estou um pouquinho melhor. Eu fiquei curioso, como é que é esse melhor? Tá? Ele diz: não, agora eu já consigo não desejar que ele seja atropelado. Significa que ele já desejava antes que o outro desaparecesse. E, né, certamente, eu deve ter passado aquelas situações que tu acorda ali às 3 da manhã, assim, se a gente tem momentos, né? Lá pelas 3 tu te acorda, né? E aí tem uma consciência aflita, venha, um pensamento e tal, e a cabeça começa a sambar, tu não dorme, tu não pode reconciliar o sonho, né? É complicado, tá? Isso, essa de acordar da noite, né? Hoje não está muito tranquilo nesse sentido, tá? Primeira recomendação que o pessoal diz que quando a gente acorda de madrugada, se tu quer voltar a dormir, é não olhar o relógio. Se tu olhar o horário, ele diz que é uma coisa que tem direito, mais 3 da manhã, fatura, fazer conta e racionalismo, é mais difícil pegar o sono. Então não olha. Se tu tem o despertador, não fica tranquilo, né? Será que era 6 horas, 4 horas? Não tocou o despertador, não olha o relógio. Aí funciona, eu já testei realmente assim. Olhou o relógio, já teve, começa a cabeça mais difícil. Mas eu imagino que ele deve ter passado muitas noites de aflição, imagina, né? Ele diz assim: eu já vou melhor, já não consigo desejar. Eu pergunto: o que ele melhorou? Ele diz: olha, eu não desejo mais, mas eu ainda não consigo ficar na mesma sala dele. Se ele entra na sala, me angustia, eu tenho que sair, não posso ficar, não posso ver outros, sabe? A lembrança do outro, a presença. Imagina como é que essa pessoa vai fazer uma prece, como é que ela vai voltar ao Pai. De certa forma, a gente pode imaginar, né, quem tem essa experiência, consegue ter empatia, se colocar na condição, se ele não vai, tem muitos filhos, cada um com as suas características, né? E os filhos são filhos de Deus, os dois. Então, tem briga. Você vai lá, paizinho, querido, tá, o que o pai quer naquele momento? Os filhos se veem bem, que se acertem, é um sofrimento indireto, né? É uma insatisfação. Poxa, eu ensinei isso, a segurizar para passar isso, porque né, às vezes tem que estar de longe, eles vão ser bobagem. Né? É luta por vaidade, por poder, é o egoísmo, né? Que são os desafios que a gente vive atualmente. A gente vive muitos desses desafios, né? Mas, então, meus amigos, perdão das ofensas que precisam. O Evangelho apresenta tudo isso, né? Vocês veem, e na prática espírita, né, nas casas espíritas, nós temos os grupos de estudo da doutrina espírita, e todos eles são permeados do Evangelho, né? E uma das práticas que a gente recomenda sempre, né, é o Evangelho no lar. Isso não é um ritual, não é por modismo, não é para ser do contato do Evangelho. O Evangelho, né, ele está, como diz lá, no frontispício do Evangelho, né, as máximas morais do Cristo com sua aplicação na vida prática. Então,
é um manual de viver, é um manual, de certa forma, podemos dizer assim, de autoajuda, se a gente quisesse usar esse termo. Né? Então, o Evangelho nos ajuda, né? Porque a gente consegue vivenciar essa situação. Né? Tem alguns desafios que nós vamos talvez passar, eu imagino que não da mesma intensidade que da outra vez, né? A gente tem muito acesso a muita informação, mas por outro lado, muita desinformação, fake news e tudo mais, a gente vê isso. Né? E a gente passou, né, já em 2022, lá, da última eleição, lá, uma polarização política muito ruim, que deu tantas marcas, tanto sofrimento assim que aconteceu, né? A gente vai para um outro momento político, talvez desafiador, da doutrina espírita, né? É que não tem vínculo partidário e tal, que dá liberdade, que nos incentiva a cidadania, mas que nos diz, fala do bom senso, da tranquilidade, da postura correta, equilibrada, né? Em que a gente não se deixe ser capturado pelas paixões, né? Porque a paixão impede de eu raciocinar e às vezes eu brigo, né? Nós vamos ser famílias brigando, colegas, né? Amigos se separando, assim, por uma questão que passou aí. É só a gente olhar o tempo, aquele time que a gente defendia, aquela personalidade que a gente defendia, bota a mão no fogo mesmo, né? Quem vai se queimar é você. Quem vai se queimar é você, você responde por si mesmo somente, pela tua conduta. Não é por acaso que a Joana de Ângeles, a mentora do Chico, lá no capítulo 120 daquele pequeno grande livro, Vida Feliz, que são 200 mensagens, para uso diário, assim, uma beleza, ela diz assim, mesmo que tu não saibas, és exemplo para alguém. Sempre vai estar alguém observando e pautando a tua conduta sobre os teus atos. E ele diz, não, mas eu tenho que botar essa responsabilidade de Jesus, não, o dele, sim. Mas Jesus não está presente no dia a dia, não está lá na mesa de trabalho, não está na direção do meu carro no trânsito, não está no centro espírita, na direção, no grupo de estudos, não está dentro da família. Jesus não está lá toda hora, quer dizer, ele estará, se eu colocar ele, através de mim. Através de mim. De que eu, efetivamente, reflita os ensinamentos que eu recebo de espiritualidade. E aí sim, então as pessoas vão nos olhar. E aí, claro, não vamos empezar ninguém, porque nós somos imperfeitos, né? Mas certamente a gente pode ser uma referência para alguém. Né? Porque quando algum ser humano melhora, isso estimula a melhora dos outros. Olha, vocês viram como o fulano está um pouquinho melhor, como deu uma melhorada, eu volto em mim, porque eu estou perguntado lá para checar para mim, como é que eu estou? Eu já dou uma dica, não faça a pergunta aberta, né? Eu estou um pouquinho melhor assim, um pouquinho. Mas olha, um jeito dá para tentar passar uma folha de ofício aqui nas meias, um jeito, não é muita coisa, mas você está no caminho certo, continua se esforçando aqui, de repente tu vais melhorar, né? Porque a gente precisa ter esse feedback. E às vezes precisa ter um feedback de que a gente está equivocado, né? Está lá na questão 919, né? Na sequência, né? Do autoconhecimento, quando o Santo Agostinho vem dar as dicas de como ele agia naquelas regras práticas, fáceis, né? Métodos eficientes, né? Quando além de eu fazer a minha autoanálise, como é que está a minha vida, como é que foi o meu dia, né? Para que eu possa continuar agindo e fazendo as coisas que estão dando certo, está produzindo bem, bem-estar, felicidade, harmonia, trabalho, alegria, eu continuo incentivando, perceber também aquilo que eu fiz e a minha consciência já apontou, pô, não foi legal, melhora isso aí, te acerta com o outro, pede desculpa, recomeça, né? Vai adiante, ou também aquela situação que passou e, poxa, eu perdi a oportunidade. Olha, fulano de tal, né? Estava lá para coisa, eu esqueci de mandar. Eu lembro esses dias, uma companheira nossa, de muitos anos, ela me falou, olha, depois de 30 anos, voltou um câncer de mama para mim. E graças a Deus eu fazia exame todos os anos. Há 30 anos atrás ela tirou uma grande de mama. E ela diz, olha, agora fiz os exames, o médico lá que deu uma examinada lá na parte da cardiologia, algumas sensações não é nada, mas como ela sabia, segundo ela, foi no médico, elas não vão fazer uma biópsia, fizeram. E olha, tem as células ali internamente, dentro do ducto, mas tem que tirar. E como ela é separada tudo, né, é muito pequena para meia difusa, a melhor coisa que tem é tirar toda a mama. Não adianta, não dá para a gente brincar com isso. Tá? E aí ela me disse, não estou no passado, me contou a história e tal, e ela disse, olha, ela do interior, lá do Juí, veio fazer o procedimento aqui, então já estava para fazer. Daí eu botei na agenda. E se ela contou, ela botei para poucas pessoas, ele tem confiança. Na verdade, a pessoa quer compartilhar com alguém, vamos lembrar com você, e qualquer coisa. Eu botei na agenda para ligar para ela. Tá? Liguei ontem, a gente estava no CFM, mas ela fez na sexta-feira, né? Eu estava ainda com o computador, estava com os
sábado saímos do carro hoje, não deu, mas como é que está? Ela me ligou para contar, conversar. As pessoas precisam disso, né? Então, às vezes, tu não faz, esquece, poxa, podia ter feito aquilo ali para alguém, né? Então, a gente, às vezes, tem que se dar conta de que eu tenho tempo, de que eu tenho talento, de que esta ação boa, eu não posso fazer para o outro que eu gostaria que fizesse para mim. E lá, por último, né, são combustíveis, alerta de que, às vezes, aquele inimigo, aquela pessoa que fica assim, esperando, né, que a gente pise fora da lista ali para dar uma cutucada, na tua espírita, isso, aquilo, tal. E também tem um valor que pode nos ajudar. Então, a gente pode ser auto-ajudados. E o Evangelho nos ajuda, porque eu estou fazendo uma reflexão diária, né? Nessa questão que a gente falou das consequências políticas, né? Que houve na última situação, a gente conhece uma determinada família que rachou. Rachou completamente, assim, foi difícil, né? 4 irmãos e praticamente não se falava, e a coisa estremeceu e tal. A gente conversou, confessou, tem que achar um ponto de convergência, né? E como essa pessoa espírita, estava ainda na período da pandemia, ainda para estudar, cada um mora numa cidade, ele começa a fazer evangelho lá e convida eles a participar. E aí o pessoal começou a participar, sabe? Hoje tem tecnologia que os alunos começaram a participar, isso, aquilo, não participavam, mas o outro entrava, tirava um printezinho, botava no grupo, aí o pessoal foi indo e se interessava. Hoje já faz 4 anos, praticamente, e a situação mudou tanto, completamente assim. Tu tem que buscar uma conexão. O que nos une? Né? O que nos une? Né? Tem que vencer esses desafios, porque senão a gente descamba numa crise de valores éticos. O que é mais importante? Orgulho, ter razão, né? A minha convicção, o meu gosto, a minha percepção, ou a amizade, né? A convivência, a oportunidade de dialogar, o respeito ao outro, mesmo que não seja. Porque até a oportunidade de dialogar, se eu consigo dialogar, conversar sem debater, né? Sem tentar vencer o outro no debate de argumentos e de ideias, eu penso dessa forma, eu não tinha pensado por esse lado, tudo bem, eu não consigo enxergar como tu enxerga, né? Eu vejo dessa forma. Se tu abre essa possibilidade, no final do diálogo, né, as pessoas se aproximam, porque cada um traz a sua verdade, a sua visão, e tu te aproxima, tu amplia a visão, né? E isso faz, inclusive, que nos ajuda na estabilização da nossa saúde mental, porque hoje as pessoas estão assim, não cuida com muita preocupação, desconfiadas, né? Assim, inseguras, né? Às vezes até para se preservar mais fechadas, né? Às vezes mais ansiosas, deprimidas, agressivas, se for o caso, né? Ele precisa ter essa situação, né? Lembrando que a doutrina espírita, para nós, é uma doutrina que ela não refúgio, não vem para cá espírita para me sentir, me sinto bem, é bom realmente. A gente vem na casa espírita, a gente se sente acolhida, se considerou, uma saída figurada. Mas não é só esse refúgio, não é que nem você ir lá, vai para o campo, vai para colocar comigo, no jardim, vai para a praia, coisa boa, que renova, Mas o que aconteceu? Volta para o mundo. Então a gente volta, e a gente está no espírito, a gente é convidado a ter uma ação, a ser protagonismo no mundo. E aí aquilo que a gente falou lá no compromisso do Espírito. Então, no capítulo 20 do Evangelho, segundo o Espiritismo. Lembra do título do capítulo 20? Os trabalhadores da última hora. Esse capítulo ele tem uma característica muito especial. Demorou até a entender. É o único capítulo que só tem a mensagem dos Espíritos. Kardec não dá pitado nenhum. Faz um comentário das mensagens dos Espíritos. Todos os outros têm mensagem, Kardec história, várias páginas, tá? Para ajudar a gente a entender. Ali está tão claro as mensagens que Kardec não deu nada. E nesses, os trabalhadores da última hora, né, nós vamos receber o Erasto, item 4, lá, a missão dos espíritos. Né, tá? A missão dos espíritas. É uma missão geral. Como devo agir, né, de ser aquele sal da terra que Jesus falou. E o item 5, né, da Igreja Espírita de Verdade, ele fala de uma classe especial de espíritas que são os obreiros do Senhor. Se a gente for juntar lá no livro dos médios, na classificação também dos espíritas, né, trazendo os espíritas, né, experimentadores, os espíritas imperfeitos, ele fala dos espíritas verdadeiros e espíritas cristãos, e que ali o Espírito de Verdade diz os obreiros do Senhor. E nós, esses que se dispõem a aceitar esse compromisso, eu tenho que aceitar, no momento que eu aceito, eu tenho que projetar isso. Eu sou o obreiro do Senhor, eu estou ajudando a construir um mundo novo. Porque eu tenho que ter esse compromisso, até com peso na nossa consciência, não para nos amassar,
mas para nos fortalecer, quer dizer, a minha ação é importante, o que eu fizer é importante. Você não está, não faço nada, não tem importância, o outro vai fazer. Não, faz sim, cada ser humano é importante, tanto que, né, Kardec quando fala da prece, uma pessoa fazendo uma prece tem um valor, mas um grupo tem mais. Um trabalho, uma casa espírita, num grupo espírita, num grupo de estudo, quando a força do conjunto, ela se amplia, ela se diversifica, ela se fortalece. Então, quanto mais homens têm um compromisso, né, claro, o nosso primeiro momento é a casa, é o trabalho, é onde eu estou na vida social, no mercado, na loja, no trânsito, no parque. Esse é o momento importante. Isso faz com que a gente possa se modificar, né? Então, o Espiritismo evangélico nos convida a essa renovação da alma. E para nós entrar bem no tema da palestra, é importante nós perguntar o que é renovar a alma. O que é renovar a alma? Tá? A gente pode dizer que a gente pode começar transformando os nossos pensamentos. Tá? Durante a gente fala no reto pensar. Porque assim, a emoção ela brota, mas aí se eu segurar ela um pouco, eu vou usar do nosso raciocínio, dos meus pensamentos, eu posso pensar e posso redirecionar, né? E aí eu substituo aquele vício, aquele pensamento imperfeito por uma virtude. De repente eu vejo alguém e vejo a sombra do outro. Mas naquele momento eu digo, você tem sombra, eu também tenho, tá? Vou me cuidar, não vou me interagir, não vou me atirar naquelas sombras, eu tenho que ter uma distância estratégica para saber lidar com o outro, o momento que eu vou lidar, inclusive, mas e o lado bom que ele tem? Todo mundo tem. Nós temos essa luz interna que talvez seja meio escondida, às vezes no meio da ganga, da pedra, do crepúsculo, da mina, lá que você trabalhava para tirar uma pepeta de ouro. Né? E aí, para que a gente possa substituir o vício, né? Os pensamentos malsanos por uns pensamentos virtuosos, eu preciso me alinhar com uma lei de amor, porque ela naturalmente vai nos perfilando, vai nos conduzindo. Tá? E aí, né, como a gente já falou, Jesus é o nosso modelo moral. Lembrando mais uma vez que Jesus não veio fundar nenhum segmento religioso, porque ele falou, tem em torno de 40 mil segmentos que se baseiam no ensinamento do cristão. Mas ele disse, conforme está em João 14,6, eu sou o caminho para a verdade e a vida. Eu sou o caminho para a verdade e a vida. E essa vida que ele diz é a vida em abundância. Eu venci o mundo, tente com ânimo. Quer dizer, a conquista da felicidade possível na face da Terra, ela está ao nosso alcance. O Kardec pergunta, né, lá no 922, a gente sabe que a felicidade não é desse mundo, mas qual é a medida? Precisa também. Então, com a felicidade material, eu posso necessário, eu preciso trabalhar, buscar uma certa ambição de conquista, é natural. Eu tenho uma casa lá, eu pago aluguel, se eu conseguir a casa própria, perfeito. Eu tenho um carrinho lá, né, um Chevette 78, se eu conseguir trocar lá com um Porta, aliás, eu não vou fazer mais atualizado, é natural essa missão. Eu não posso pedir nenhuma agora, eu não posso deixar de fazer, de que isso aí seja meu foco único, objetivo de vida, porque isso é um tesouro. Os dois roubam, né? O tempo vai desgastar, mas eu tenho que ver, trabalhar junto, né? Com os tesouros. Se eu estou construindo tesouros, eu vou levar para toda a eternidade. Eu tenho que viver no mundo, como viviam os homens, mas sem ser do mundo, né? Então, meus amigos, o Espiritismo trouxe de novo o que para nós, né? E que fortalece com o Evangelho. A continuidade da vida, né? A reencarnação, que é um grande dogma, né, do Espiritismo, que traz essa oportunidade de recomeçar, através da reencarnação do Espiritismo. Era católico, não conseguia entender céu, inferno, purgatório e acabou. Com vidas tão desiguais, alguém é certamente aprendizado. Né? Se eu tivesse começado uma vida diferente, talvez o meu resultado fosse diferente, porque Deus é esse que escolhe. Né? E eu não tive a oportunidade, fui jogado na encarnação e pronto. É isso que eu não tinha muito que me deixar, mas eu via situações de almas ao meu redor, Deus me está numa situação dessa lá, do pai alcoolista, disso, daquilo e tal, tantos desafios que a gente via lá, né? Mas quando consegue entender a palegenesia, as vidas sucessivas, fica melhor. E aí, logicamente, a nossa fé atende a razão, que é o que a gente busca uma fé raciocinada, né? E isso faz, então, com que efetivamente eu tenha uma compreensão das máximas morais e da moral do Espiritismo. Então, ele tem essas consequências morais que nos levam a essa religação com o Criador nessa religiosidade, né?
Então, amar o próximo como a si mesmo, né, nesse impulso de caridade, ela nos chama para que a gente efetivamente seja benevolente, né, porque a benevolência, fazer o bem para o outro, é o amor em ação, né, a tolerância, né, para conviver com diferentes e o perdão que a gente vai fazer. A reforma íntima, né, é importante, fala tanto do Espiritismo, ela não é uma perfeição, vou me reformar agora, pronto, acabei. Está pronto, a gente faz a reforma na casa, lá em frente, pronto, faz o projeto, agora vamos descansar, pagar as contas, o INSS, os pedreiros, agora vou descansar. No nosso caso, a reforma íntima sempre dói, mas aqui ficou legal, mas podia aumentar um pouquinho mais aqui, botar um pouquinho mais de paciência aqui, um pouquinho mais de tolerância aqui, um pouquinho mais de ação ali, de determinação, né? Então, meus amigos, a reforma íntima é um processo de movimento que é contínuo, tá? E ela pode ser instável, ela pode ser parada, ela pode ser atrapalhada pelo quê? Pelo orgulho, pelo egoísmo e até mesmo pela impaciência, tá? Pela impaciência. Eu preciso perceber, às vezes é duro, quando às vezes eu acho que eu já estou melhor, porque é muito comum eu planejar, né? Eu penso, eu escuto a palestra, eu leio, eu assisto a mensagem no YouTube, eu estou nesse âmbito. Eu vou querer aquela situação, eu não consigo ser exatamente como eu gostaria de ser. Eu ainda vejo que fiquei além, tá? Então, às vezes eu preciso desses choques de realidade para que eu possa ir adiante. Eu tenho que ter paciência, né? Cair, né? Como diz o Chico Xavier. Ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, né? E o arrependimento, assim, ó, melhor não tivesse errado, mas agora me perdoa o Senhor, eu consigo o outro, e bola para frente, levanta, sacode a poeira, vamos tentar melhorar. Senão, não adianta, a gente vai levando ao longo do tempo aquilo que a gente entende do Evangelho como as marcas do Cristo, inclusive as nossas imperfeições. Eu já fui assim, hoje, infelizmente, já estou um pouquinho melhor. O André Luiz veio falar, em 3 anos, tem que olhar um pouquinho para trás e ver que está um pouquinho melhor. Senão, toca aquele despertadorzinho, vem uma dor pelo desconforto lá na acomodação, né? Então, lá em Mateus, capítulo 6, versículo 14, nos lembra que se perdoar aos homens as suas ofensas, também nosso Pai perdoa, né? Isso é importante, porque quando nós falhamos, né, é comum a gente, às vezes, dá uma tropeçada, nesses anos, eu podia estar viajando melhor, né? E entender que alguma queda, algum desvio, algum deslize, ele não é derrota. Desistir, sim, né? E às vezes a pessoa desiste, não é incomum as pessoas chegarem no centro espírita, se deslumbram com a mensagem, se empolgam com a teoria, quando começa a colocar na prática e começa a ver que cai algumas vezes, às vezes desiste, né? Por isso que tem aquele ditado, diz assim, o espiritismo não é para quem quer, para quem pode, quem aguenta, né? Então, Deus conta com os nossos recomeços, né? Ele não leva em consideração os nossos tropeços. O que vale? Perseverar até o fim. Jesus disse, aquele que perseverar, continuar até o fim, será salvo. Ele cumpriu a tarefa. Cumpriu a tarefa. Tá? Eu lembro que eu era jovem ainda, o espiritismo, a gente, quando tinha acesso a uma palestra do Divaldo, era aquelas fitas VHS que tinha tocado nos vídeos cassete, que nem sei se alguém ainda tem, mas ainda tem alguns lá, né? Nesse tempo a gente já tinha umas fitas e não tinha mais vídeo cassete. Mas aí eu assisti uma fita e assisti um seminário do Divaldo lá em São Paulo, e no final do seminário, eu jovem, fiquei muito impressionado porque esse Divaldo pediu prece para os outros e pediu prece para ele. Ele disse assim, façam preces por mim, meus amigos. Mas que egoísta, o Divaldo, ele, o Jorge Anjo, o Bezerra, né, o Manuel Filomena Miranda, né, pedindo por ele, tá? E a contínuo ele explicou, né? Certamente estava passando por alguns desafios que a gente não consegue mensurar, mas que pelo tamanho da aula são desse tamanho também, né? E ele explicou, olha, alguém que tem que fazer uma jornada de 100 quilômetros, se ele parar a 100 metros do final, ele não chegou até o final. Não chegou até o final. Esses dias a gente falando com alguém, e a pessoa diz, não, o fulano, ele trabalhou na Casa Espírita, o presidente da União, lá em Tatarema, se aposentou. Ele cumpriu com a tarefa dele, se aposentou. O Senado não falou que nem aquele corredor caminha, estou na frente dos outros, já fiz a minha parte. Não sei, né? Será que é isso? Né? Então a gente tem que ver assim, perseverar até o final, porque nós estamos sempre aprendendo, né? E logicamente, e esse é o desafio aqui, que Jesus nos fala das aflições do mundo, a dor, ela é terapêutica, né? No Evangelho nós temos o Espírito Amigo, que segundo a gente sabe é Joana, ele diz que a dor é uma bênção. É contraditório isso, né?
As provações e as expiações à luz da reencarnação, elas não são castigo, mas são convites ao aprendizado. Não é a dor que nos acontece, porque a dor é na medida que eu não sinto. Tanto que o Espírito Superior diz, nós pegamos, porque você não me ofendeu, não atingiu. Tu entende a situação do outro, não é se colocar numa situação de orgulho, né? Então, bem-aventurados, e aí nós temos as bem-aventuranças, vocês choram porque serão consolados. Né? E aí nós temos o consolo, que a gente falou dessa doutrina consoladora do Espiritismo, tanto que o capítulo 5 é o maior capítulo de todo o Evangelho, que são trata dos bem-aventurados, dos aflitos. Né? E de quem, na sequência, o Cristo Consolador, ele faz esse link bem significativo. Né? Então, vamos ferramentas práticas para que a gente possa ter tanto o Espiritismo como o Evangelho para a nossa renovação da alma. Né? Um estudo semanal do Evangelho, que pode ser no Evangelho lá, eu posso fazer diário, não há problema, mas pelo menos uma vez por semana. Né? Uma prece matinal ao acordar. Né? Primeiro, abrir os olhos encarnados já é uma graça. Né? Podia ter acordado desencarnado. Né? Alguns sabem que ia morrer dormindo. Né? Não sei se é o melhor momento, né? Porque se ele não tinha nem preparado, pode ficar, né, numa situação complicada. Né? Tá? E é noturno também, porque, né, dormir é meio que morrer também, perde um deslocamento. E também a prece nos prepara que o espírito não fique inativo. O corpo sim. Mas dependendo da nossa vibração, tu vai para lá ou para cá, encontra companhias A ou B, né? A vigilância dos pensamentos, o orar e vigiar, ou vigiar e orar, isso é fundamental, né? E lembrando que a gente não pode subestimar os pequenos atos de bondade anônimos do dia a dia. É uma postura de benevolência pequena, não são só coisas grandes, é uma postura de ser alguém, né, que ajuda na renovação coletiva, né? E, logicamente, que essa escola de almas, que é a casa espírita, ela nos ajuda, ela nos fortalece, ela nos acolhe, ela nos reergue, ela nos incentiva e ela nos orienta. Né? Então, o Evangelho lá, né, como a gente falou, ele é como uma célula que vai se transformando. É uma profilaxia, uma vacina para os miasmas, para as influências dos espíritos mais inferiores que nós, que podem nos tentar fazer algum tipo de influenciação. Então, para a gente encerrar a nossa fala aqui, já que tem cafezinhos, docinhos, que eu ouvi falar, né? Isso, eu sei que o pessoal tem que estar também atento a isso, né? Renovar a alma é ler, né? Primeiro, ter a fé, ter a crença, saber que eu sou um espírito imortal, eu estou no processo de aprendizagem, passando a matéria, eu tenho que aprender as titãs da matéria, cuidar da saúde, do corpo, do trabalho, da autossobrevivência, de interagir, de encontrar meu espaço para que eu possa, né, digamos assim, deixar a minha marca possível, como diz a Joana de Anjos, né, que a gente deve viver de tal forma que ao final da nossa encarnação a gente possa deixar pequenos pontos luminosos que vão dignificar. Eu vou olhar para trás e vou ver. Então foi uma vida que valeu a pena. Né? Eu sempre perguntei por que Deus assim, não disse assim uma linha reta. Dificilmente a gente se mantém sempre luz. Né? Tem momentos que tu dá uma fraquejada, que a luz escurece, que até queima a nossa lâmpada, tu perde a sintonia. Então tem momento que talvez a gente tenha dificuldade. Mas o importante é eu me reencontrar e ir marcando com pontos de luz. Tá? Quanto mais vamos fazer, mais intenso, mais frequente, mais perto vai ter esse colar de luz do Evangelho para nos ajudar. Então, para isso, eu preciso o quê? Estudar, buscar a sintonia que é da oração, né? Colocar isso em prática através do amor e do recomeço tantas vezes quanto for necessário. Né? Lembrando que, como diz Kardec, né? Traz como máxima da doutrina do Espírito, fora da caridade não há salvação. Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Assim nós usamos o Espiritismo e o Evangelho como caminho para a renovação moral e a nossa paz interior. E desejamos a todos que a gente possa continuar a nossa jornada sempre em sintonia com o alto, sabendo que nós podemos sim encontrar a felicidade possível desde a dor. Vamos ter alguns desafios, mas todo desafio, toda dor que chegar para nós, ela é uma bênção porque nos convida à transformação. E Deus nos ampare em volta a todos. Muito obrigado. Muito gratificante, né, ouvir o nosso irmão, que com tantas atividades, tantos compromissos que ele tem se dispor nesse momento, nos esclarecer e buscando aqui, né, cada um de nós, no Evangelho, que é a renovação da nossa alma. Né? Então,
Muito obrigada, Antônio, pelas palavras consoladoras. É sempre muito bom a gente ir buscar esse incentivo para nós. E também quero agradecer a todos, todas as casas aqui presentes, né? Sabemos que cada um de nós temos os nossos afazeres e domingo à tarde, mas o quão é importante a gente buscar essa renovação para a alma, né? Retornando aos nossos lares com o coração transbordando de alegria. Então, mais uma vez, a gratidão a todos. Eu vou fazer a nossa prece para o nosso encerramento, mas espero que vocês fiquem mais um minutinho, que eu tenho mais um convite para fazer e relembrar também o nosso cafezinho. Então, aqueles que puderem e quiserem fechar os nossos olhos, elevando o nosso pensamento, primeiramente, em gratidão a Deus pela oportunidade da vida, pela oportunidade de estarmos aqui buscando, nos esclarecendo, através desta doutrina que tanto nos auxilia no nosso dia a dia. Agradecemos por tudo, Jesus, pela nossa saúde física, e que possamos, cada um de nós aqui, ao retornar aos nossos lares, com bom ânimo, depois de tantos esclarecimentos, que nos auxilia, nos renovando a nossa alma. E te pedimos, Mestre querido, que a tua luz permaneça conosco hoje e sempre, e que assim possa ser. Gratidão. Então, meus irmãos, o recadinho é assim: no próximo domingo temos outras atividades da nossa ONG, que é referente ao nosso mês espírita, né? Como o nosso irmão Cláudio falou, essa casa também vai estar de aniversário, bem no mês espírita. E a próxima atividade vai ser lá na casa do Diácono com a nossa irmã Georgina, a Georgina Valente, que ela vai nos falar sobre o tema a visão espírita da família. É o assunto, né? Então, vai nos trazer também novos esclarecimentos, a importância da doutrina também na nossa família. Então, e após aqui agora, né, aqueles que quiserem, o cafezinho aqui na casa, eles têm a cafeteria própria, né? Mas aqueles que quiserem adquirir um docinho, compram o docinho, mas não pagam o café. Aí tem o café. Porque a casa aqui, a gente sabe que tem tanto trabalho, né, em assistência ao próximo também, e precisa, né, do nosso auxílio para essa sobrevivência, né, de auxílio aos nossos irmãos que ainda necessitam desse lado material. Gratidão a todos e vamos ao cafezinho.